Me ajudar a responder isso, eu queria chamar o meu companheiro aqui, Flávio Williman. Cadê o Flávio? Vai, sobe aqui, por favor. Flávio Williman, São fortes emoções. Flávio Williman é procurador do Estado do Rio, décadas de experiência jurídica na advocacia pública e privada. Foi crucial, todo mundo sabe disso aqui, como VP jurídico entre 2013 e 2018, tirou o Flamengo de cada rabo de foguete inacreditável e já me salvou também com algumas coisas do Porta dos Fundos. Mas isso... A gente, inclusive, ganhou do Botafogo algumas vezes, né? Sim, o Botafogo tentou me processar, sei lá, 18 vezes, a gente ganhou todas as 18. Muito obrigado, Flávio Williman. Boa noite a todos. Queria agradecer muito as palavras do Tabet, quero agradecer ao BAP, quero agradecer a cada rubro-negro e rubro-negra que se encontram presentes nessa noite. Eu vejo esse teatro lotado na parte inferior e na parte superior, e a gratidão que ora expresso ao BAP é por permitir que eu faça parte de um grupo de rubro-negros apaixonados que, com muita raça, amor e gestão, pretende levar o Flamengo a patamares muito, muito maiores do que já alcançamos. Muito obrigado. Tabet, a nossa visão é a resposta para a pergunta: onde queremos chegar? Queremos ser o maior e o melhor time de futebol das Américas e um dos 10 maiores do mundo. A gente tem que sonhar alto, né, Williman? Lógico, temos que sonhar alto no futebol e alcançaremos as glórias, mas também temos a missão de transformar o nosso clube social no melhor clube social e desportivo do Rio de Janeiro e também um dos maiores torneios do Brasil. Vamos falar sobre as mudanças que o mundo passou nos últimos anos, os impactos para o Flamengo, né? Assim, a gente vive uma sociedade, um mundo que tem ciclos cada vez mais curtos e mais rápidos, como eu gosto de dizer, e eu acho, BAP, que a gente podia chamar o Fábio Coelho para ajudar a gente nessa. Afinal de contas, o cara é presidente do Google no Brasil, é VP global do Google e tem contato direto com tendências e inovações globais de tudo que a gente entende por comunicação e muito além disso. Sem saber que o Fábio Coelho, como presidente do Google, também sabe o que cada um de vocês tem digitado no campo de busca do Google, em outros sites. Então, se vocês não votarem no BAP, a gente vai dar a gente vai dar uma divulgada do que vocês têm procurado. Então, eu peço, enfim, que vocês pensem com carinho nessa possibilidade. Vem cá, Fábio. Ninguém melhor que o Fábio para falar de mudanças. Ele lidera o processo de digitalização de várias empresas e pode contribuir muito com o Flamengo e com a sua experiência na negociação de direitos de transmissão, que mudou de forma dramática, e na monetização de eventos esportivos na internet. Fábio, divide um pouco com a gente. Bom, primeiro, boa noite, BAP, boa noite, Flávio, boa noite, Tabet. Eu sempre chamo de equipe, não sei por quê. Fica à vontade. Você é presidente do Google, cara. Se você quiser me chamar de Sheila Faloni, não tem problema nenhum. Principalmente boa noite, todo mundo. Mas, Sheila, como eu estava te falando, o mundo mudou muito recentemente. A gente sabe disso, todo mundo sabe o quanto o mundo mudou, e como mudou rápido. E também como mudou o ambiente corporativo e o ambiente competitivo no qual a gente está inserido, né? O esporte mudou dentro e mudou fora de campo. Avanços tecnológicos fizeram com que a gente tivesse que redefinir o que é performance, excelência de performance. A tecnologia permitiu o aumento da performance esportiva, permitiu o surgimento de novas experiências de engajamento e também novas formas como a gente se conecta com aquilo que a gente gosta, no nosso caso, o Flamengo. A gente se conecta com o Flamengo antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo e o tempo todo. Na verdade, isso faz com que tenha um surgimento de novos modelos de negócios. A tecnologia tornou cada um de nós super conectado. E essa superconexão faz com que a gente esteja informado o tempo todo, construindo muito mais conteúdos e buscando também, nessa dinâmica, a gente possa entender como a gente consegue fazer com que o Flamengo ganhe dinheiro com isso.
muito importante porque mudou o mundo dos esportes, mudou o mundo das experiências esportivas dentro e fora do campo, Bab. Eu acho que essa é a coisa que a gente tem muito para trabalhar. Eu me lembro que a gente conversava disso quando você estava na Sky, e dentro e fora do campo também mudou a maneira como a gente consome esporte, antes, durante e depois dos jogos. E, em última análise, nos últimos 4 anos, mudou também o mundo do direito esportivo. Antes você tinha uma emissora, às vezes 2 que transmitiam. Agora a gente vê jogo em várias plataformas digitais, também na televisão aberta, também na televisão fechada. Então, nesse mundo de experiências digitais, a gente vai pegar um Uber, um botão, um clique. Vai comprar uma comida, pega lá o iFood, um botão, um clique. As pessoas ficam mais exigentes. E essas pessoas cada vez mais exigentes também são exigentes no Flamengo. E por isso a gente precisa adequar e adaptar o Flamengo para esse modelo atual. Por isso eu acho que é importante ter novas ideias, gestão eficiente de inovação, gestão eficiente de relacionamento com o Flamengo. Por exemplo, a cobertura das Olimpíadas pela Cazé TV. Esse é um exemplo como o brasileiro conectado consome mídia o tempo todo. Você concorda comigo, Flávio? Concordo plenamente, Flávio, concordo 100%. O Flamengo precisa se profissionalizar e precisa investir nessa área de tecnologia. O Flamengo precisa sair de um mundo analógico, ingressar no mundo digital. A pandemia deu exemplos de sobra. Eu sou advogado por formação. Na área jurídica, nós tivemos sessões de tribunais acontecendo online. O Flamengo, quando se quis fazer durante a pandemia, o presidente Antônio Alcides deu o exemplo, o PAP deu o exemplo no Conselho de Administração, fazendo sessões online. Então, eu tenho certeza que esse modelo vai fazer com que o sócio do Flamengo se engaje cada vez mais no investimento em tecnologia da informação. Bom, o nosso time tem valores e princípios, né? Eu gostaria de chamar aqui ao palco também o meu amigo Ricardo Lomba, para a gente falar sobre esse tema. O Lomba é engenheiro e auditor fiscal da Receita Federal e foi presidente de futebol do Flamengo entre 2017 e 2018. Boa noite a todos. Estou aqui lotado. Realmente é muito legal ver todos vocês aqui participando dessa festa. Boa noite, Vini Lamap. Fábio. Senhores, boa noite. É uma grande satisfação estar aqui hoje, junto com pessoas que eu realmente admiro bastante, e diante de vocês, representantes da nação rubro-negra. Nós estamos realmente passando por um momento fundamental na história do nosso clube. É muito importante reforçar esses princípios que nos guiam. Afinal de contas, são esses princípios que vão guiar a continuidade do Flamengo. Lomba, eu fico muito feliz em falar de valores e princípios ao lado de um parceiro como você. Os valores são importantes porque eles orientam as nossas ações, as nossas decisões, os nossos comportamentos. Nós fundamentamos toda a nossa visão em 6 valores fundamentais da nossa gestão: profissionalismo, integridade, responsabilidade, independência, respeito e comprometimento. Então vamos começar falando de um muito importante princípio, que já foi comentado aqui: profissionalismo. Profissionalismo é a base de tudo. É ele que garante a gestão eficiente. É a capacidade de planejar, organizar com eficiência, liderar e motivar equipes, comunicar-se de forma clara, tomar decisões estratégicas e adaptar-se à mudança. E é isso que nós pretendemos colocar em prática. Integridade e transparência norteiam nossas relações internas e externas. Significa gerir com boas práticas de gestão e com governança profissional. Responsabilidade, ter austeridade e seriedade na gestão financeira, fiscal, social, jurídica e institucional. Olha, independência é garantir que o Flamengo é de todos, é ser sustentável financeiramente e jamais, em hipótese alguma, virar uma SAF. Respeito é preservar a instituição, suas tradições, o nosso papel de inclusão através do esporte,
Significa respeitar os ídolos e dirigentes, os sócios, conselheiros e os poderes estatutários do clube. Comprometimento com o mantra de gestão em todos os nossos campos de atuação. É vencer, vencer e vencer. É isso, nossa chapa traz valores fundamentais para serem praticados no dia a dia e, com isso, garantir o futuro do Flamengo. Então, Babi, com quem a gente segue nessa jornada? Quem é a nossa fonte de força e inspiração para levar o Flamengo ao, como diria Bruno Henrique, ao outro patamar? Olha, a nossa caminhada é feita ao lado de quem mais importa para todos nós, que é a nação rubro-negra. São os sócios, os torcedores, a nossa gente, os nossos jovens que nos inspiram e nos impulsionam de assim ou outro também a buscar sempre o melhor. E para ajudar a gente aqui nessa conversa de resenha rubro-negra, eu queria chamar aqui aquele amigo da nação, Cláudio Prakovic. Cláudio Prakovic é advogado, banqueiro e amigo da nação. Eu queria tanto ser banqueiro. Ele é um executivo com várias experiências em finanças, gestão e atualmente é o presidente da futura Bolsa de Valores do Brasil. Em 2013, o Cláudio Prakovic aqui chegou a acumular 4 vice-presidências do Flamengo. Ninguém foi tão vice do Flamengo, só o Vasco, eu acho. Nesse período, o Cláudio foi responsável pela reestruturação financeira do clube. Boa noite, uma honra, um prazer estar aqui. Estava pensando ali embaixo, Babi, desde 2012, assim, eu tinha certeza que a gente já está junto agora, né, no ano que estamos, mas eu nunca imaginei que a gente já está aqui agora, juntos, enfrentando os mesmos desafios de 2012. Esse é o perigo que a gente corre e daí a importância de a gente estar aqui junto. Pensando nesse momento, me veio uma música do nosso querido Raul Seixas, Toca Raul, e ele dizia assim: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Hoje a gente sonha junto. Dia 9 de dezembro, a realidade está sentada ali. Papo presidente. Olha, eu realmente fico muito orgulhoso de ver esse time que está reunido aqui. E eu não podia também deixar de chamar aqui o Rodrigo Tostes, né? Também foi o VP de Finanças do Flamengo. O Tostes e o Prakovic foram os dois responsáveis por essa reestruturação e recuperação financeira do clube, né? O tal dinheiro, né, que o Flamengo juntou nos últimos anos e que aparentemente gastaram, né, foi acumulado por esses dois caras aqui. Tostes é o atual CFO da Light, lidera o projeto de transformação da companhia, foi CFO e COO do Comitê Olímpico Rio 2016, trazendo uma experiência importante desse mega projeto e enorme experiência em construção e operação de estádios. No Flamengo, foi VP de Finanças em 2 momentos, em 2013 e 2015, e depois de 2020 até julho desse ano. Alô, alô. Eu não tinha visto esse vídeo ali, chorei aqui, então desculpa se eu me emocionar aqui com o que foi colocado ali. Primeira coisa que eu pensei ali, antes de mais nada, foi agradecer a minha esposa que teve a paciência de estar comigo esse tempo todo. E eu vim aqui hoje com um objetivo muito importante, que é pedir o voto de vocês. E eu quero pedir o voto de vocês não porque eu sou amigo do Babi, né, que eu estou desde 2009, a gente se conhece, a relação de família e tudo. Eu vim pedir o voto de vocês porque eu amo o Flamengo com todas as minhas forças e isso é importante para mim e o que a gente precisa fazer pela frente é muito importante para o clube. Isso não é um concurso de Miss, isso é um concurso para olhar e olhar com as pessoas que são mais competentes. Então eu vim aqui pedir o voto a vocês para votar no BAP, votar nesse time pela importância da eleição que a gente tem pela frente. E agradecer a presença de cada um de vocês, que a gente consiga disseminar e passar isso adiante, tudo que vocês vão ouvir hoje aqui, que é muito mais importante ouvir o que vai ser feito do que o foi feito até agora. Então, muito obrigado. Timaço, e agora eu chamo o Ricardo, esse sobrenome é
Ricardo Iringsen. Ricardo! Ricardo é executivo com atuação em marketing esportivo, foi consultor do Ministério do Esporte e CMO da Confederação Brasileira de Basquete. No Flamengo foi diretor executivo e VP de marketing entre 2006 e 2009. Esse sobrenome é Hendrickson. Obrigado, Tadete. Realmente é complicado mesmo. Mas como é que pronuncia? Então, pronuncia Hendrickson. Okay. Saúde. Agora sim. Mas olha, claro. Se você quiser, você pode usar. Tem lá em casa dois sobrenomes que tem o da minha esposa, de solteiro também, que é Peçanha. É mais fácil. Selva! Vamos lá. Gente, é um grande prazer para mim estar aqui. Eu sou um pouquinho meio peixe fora d'água, porque eu não participei de todo esse processo ao longo de todos esses anos, das pessoas que me conhecem aqui. E para mim é muito importante estar aqui, porque eu acredito em absolutamente tudo que a gente está falando aqui, que a gente está debatendo. Eu acredito nas ideias, nos propósitos, na nossa missão, mas principalmente eu acredito nesse time. Isso aqui é um Dream Team. O BAP me procurou, as pessoas que me conhecem da política do Flamengo sabem que eu estava em outro lado, e ele me procurou há cerca de 1 ano e meio, e ele me falou uma coisa que eu nunca tinha escutado no Flamengo. Ricardo, a gente tem que juntar as melhores cabeças. Não interessa em que grupo está, como é que pensa, em que lado está. O Flamengo, eu aqui sou uma espécie de técnico da seleção brasileira, tem que trazer os melhores, que eu acho que são aqueles que vão entregar. A gente tem agora um momento crítico na história do Flamengo, tão difícil quanto a de 2012. A gente vai precisar realmente de um Dream Team para entregar. Vocês não tenham dúvida que as melhores cabeças estão do lado de cá. Obrigado. Nossos fundamentos de jogo. Papi, quais são os pilares, a base sobre a qual tudo isso aqui vai ser construído? Ricardo, seja muito bem-vindo, é uma enorme satisfação ter você com a gente. Bom, agora a gente vai começar a entrar na parte do como. A gente falou sobre visão, princípios, agora vamos entrar na parte mais prática. Os pilares fornecem a estrutura que orienta as nossas ações e decisões. E nós temos 6 pilares fundamentais: a torcida, a gestão profissional, a nossa gente, a digitalização, a modernização e a governança. Bom, o primeiro pilar não podia ser outro, né? A torcida do Flamengo, ela vai ser colocada no centro de todas as decisões de marketing, de relacionamento, de desenvolvimento de produto. Isso significa que a gente precisa mudar a forma como a gente se relaciona. Mudar o foco não é apenas mais vender, é construir relacionamento com os nossos torcedores, com os nossos clientes. E para isso a gente precisa, antes de mais nada, tratar a torcida com carinho, entender que ela é parte do espetáculo, ouvi-la onde quer que ela esteja. Um bom exemplo disso, simples, mas importante, é que a gente precisa começar a comprar as cotas de ingressos de jogos onde o Flamengo é visitante. Nós não podemos mais continuar abandonando nossos torcedores, Brasil afora, correndo o risco de ter uma tragédia, algum problema do gênero. Nós precisamos, o Flamengo precisa estar onde o seu torcedor está. E nós vamos fazer isso. Eu vou estar sentado aqui, não, tá? Se me permite. Não, você fica à vontade. Estou aqui, tranquilo. Olha só, a gente vai falar um pouco de profissionalismo. Já foi comentado aqui com um valor fundamental, mas mais do que isso, profissionalismo é como a gente faz as coisas. E não se faz somente contratando profissionais. Ah, sou um profissional que contratei profissionais. Não, começa antes disso. Começa em contratando os profissionais certos para contratar profissionais. Profissionalismo é atitude, é visão, é meio de fazer as coisas. Isso permeia todas as ações de uma gestão profissional. Então, estamos falando aqui de processos, de definição de estratégia, planejamento estratégico. Estamos falando aqui de governança corporativa. Estamos falando aqui de definição de metas e de cobrança dessas metas. Profissionalismo, portanto, é atitude. E é o pilar fundamental
para a gente levar adiante o sonho do estádio, tanto tem sido falado aí. Não tem grupo melhor, mais capaz do que esse que está aqui para vencer esse desafio de montar um estádio, planejar, executar esse planejamento de maneira correta, ética, íntegra, sem prejudicar o fluxo de caixa do clube e sem prejudicar o desempenho esportivo do Flamengo em toda a sua modalidade. A gente ama o clube, mas a única forma de exponenciar esse amor é gerir ele com responsabilidade e profissionalismo, Babi. É isso, Cláudio. Gente é o nosso pilar fundamental. O Flamengo, craque, a gente faz em casa. Isso vale tanto para dentro quanto para fora de campo. Nós vamos fortalecer o futebol de base, o futebol feminino, o remo e os esportes olímpicos. Vamos fortalecer nossa gente, nossos funcionários, dirigentes, investindo em capacitação, treinamento e mentoria. Vamos promover uma cultura de excelência e aprendizado contínuo, Fábio. Babi, falar de cultura de excelência é falar de digitalização, que é um pilar fundamental para a gente transformar a gestão do Flamengo. Significa ter tecnologia como caminho para a gente se tornar cada vez mais relevante, inclusive lançando mão de inteligência artificial, que já está sendo usado na Europa, dentro e fora do campo. A gente precisa digitalizar as relações do clube, a interação com os sócios, aumentar a maneira como as pessoas consomem conteúdos de Flamengo, até mesmo digitalizar a gestão interna, cada vez mais para que a gente possa integrar mais tecnologias digitais. Afinal, como já comentado antes, as pessoas cada vez mais estão exigentes em suas experiências digitais. O Flamengo já deu um belo passo, mas dá para fazer muito mais. Eu acho que isso aumenta as expectativas das pessoas, de cada um de nós, sobre a maneira como a gente interage e sabe mais sobre o Flamengo, que é algo tão relevante nas nossas vidas. Bom, e falando em modernização, né, modernização, trazemos o olhar para o nosso estatuto, nossa infraestrutura. Né, significa garantir as melhores condições para o desenvolvimento dos sócios, o desenvolvimento dos atletas. Significa modernizar o nosso estatuto, que, sem sombra de dúvida, é uma obra que merece todo o aplauso, toda a nossa reverência, mas é uma obra que já dura muito tempo, já está aí desde 93, está na hora da gente dar uma olhada nisso aí, dar uma modernizada, garantir um maior equilíbrio ao que ali está escrito para todos os associados. Pois é, Lomba, tem o pilar agora da governança. Esse é um tema muito especial, em que muito se fala sobre governança. O Cláudio acabou de dar uma aula. A governança, pensar em governança é pensar, em primeiro lugar, em transparência. O Flamengo precisa ter transparência. Eu lembro que fui vice-presidente político do clube por 6 anos, me preocupava com transparência e a cada 3 meses encaminhava um relatório de tudo que acontecia no departamento jurídico para todos os sócios do Flamengo. O Flamengo não pode ter nada escondido. O Flamengo precisa ter nada escondido. Muito se fala também em governança e profissionalização. Profissionalização não é simplesmente, Cláudio, como você mencionou, contratar um profissional. É contratar um profissional e delegar a ele funções com alçada de decisão. Não é possível que o presidente do clube, o presidente do clube, seja chamado a intervir na compra de papel higiênico e de um maior ídolo do clube. O presidente do clube tem que ter preocupações, tem que delegar a profissionais com alçadas e tem que confiar e cobrar desses profissionais. E mais, a governança envolve a criação de um sério código de conduta. O Flamengo precisa de um código de conduta para ser respeitado pelos seus dirigentes, pelos seus funcionários, sobretudo pelos seus atletas. Fábio, vamos agora jogar o jogo. Baseado nesses pilares que a gente falou aqui, que jogo a gente vai jogar? Bom, vamos entrar no nosso plano de jogo. Nós temos prontos para jogar em 11 áreas estratégicas e que julgamos fundamentais. Governança, Flagávia, o remo, onde tudo começou, esportes olímpicos, o futebol, patrimônio, e agora patrimônio que existe, o que virá com o estádio, certo?
relações externas, responsabilidade social, marketing, tecnologia e finanças. Não por acaso, 11 que são um time de futebol. Com esse plano, nós vamos construir um Flamengo sustentável, independente e hegemônico. Vamos começar então a falar sobre isso, começando por governança. Pode ser, William? Vamos lá, quais são os planos? Volto a falar de governança e vou pegar um gancho que o Lomba mencionou. O primeiro ponto que um compromisso que o BAP assumiu quando conversamos pela primeira vez, envolve governança, é mudar o estatuto, modernizar o estatuto do clube, digamos assim, modernizar o estatuto do clube para reequilibrar a relação entre os poderes. O poder conferido ao presidente do Flamengo não pode ser um poder autoritário, um poder em que ele defina tudo que vier a ser os destinos do clube. É preciso a participação do Conselho Deliberativo, do Conselho de Administração. É preciso que esses poderes tenham alçadas maiores de participação na vida do clube. Modernizar também significa alterar o estatuto para permitir o acesso, a participação dos sócios, acesso remoto, a votações remotas. Não é possível que o Flamengo se relacione com um sócio proprietário que more no Acre e ele não se sinta parte do Flamengo, participando da vida associativa do Flamengo. Teremos tecnologia suficiente para isso. É preciso garantir uma mudança estatutária onde a participação dos votos seja do sócio 100% secreta. O sócio não pode, como parece estar acontecendo ultimamente, ser utilizado como massa política para guiar seus votos. Até a perseguição política se fala quando se tem um sistema onde se identifica onde cada sócio, como cada sócio vota. Então, a governança é modernizar o estatuto, é criar também um sistema de mentoria onde se pense num projeto futuro do Flamengo, de futuros dirigentes do Flamengo de hoje e do Flamengo de amanhã. E repito, é implantar um código e um comitê de conduta e de integridade. O Flamengo precisa de compliance. Não dá para o Flamengo. Não é possível um clube que hoje fatura algo em torno de 1,3 bilhão, que vai faturar o dobro disso na sua gestão, ou o triplo disso, não ter um processo, um projeto de integridade típico de empresas que têm esse tipo de faturamento, Fábio. Bom, Vamos falar então de iniciativas para o flagrável. Para começar, precisamos implantar um plano diretor na nossa sede social. E, obviamente, que para estruturar esse plano, a gente precisa da participação dos associados. Então, vamos buscar, através de pesquisas, e também pesquisas junto aos sócios, e também em outros clubes sociais do Brasil, inspiração para a modernização do flagrável. Vamos contemplar também a expansão das áreas de atividade esportiva, tais como ginásio, novas áreas para o judô, novos campos de futebol, quadras de tênis, e obviamente que com essas alterações também vamos abrir novas vagas, criar mais oportunidades para as escolinhas, que nós temos lá no clube. Queremos manter também um diálogo estruturado e constante, através de criação de GTs permanentes com os sócios, para avaliar as propostas que venham a surgir de mudanças, planos de modernização e também priorização das reformas que os sócios gostariam de ver sendo feitas na Gávea. Precisamos valorizar nossos atletas da categoria Master, captar recursos via centros de custos dedicados. Para o tênis também, vamos criar orçamento e centros de custos próprios. Precisamos reformar ainda, reforçar os projetos sociais, apoiando as ações atuais, já existentes ali no clube, mas criando outras causas e com combate ao racismo e todas as outras formas, qualquer forma de preconceito. E vamos criar também um calendário anual de eventos sociais no clube. E para apoiar tudo isso, vamos criar 2 gerências, uma social e uma de esportes master.
E o Remo, Lomba? Pois é, essa é a nossa terceira frente, é o Remo. E o nosso foco é resgatar a visibilidade do Remo como um esporte icônico no Rio de Janeiro. Vamos criar o Conselho de Laureados, inclusive tive a oportunidade e o prazer de encontrar alguns aqui hoje, com a participação ativa de sócios laureados e grandes campeões, que deve garantir a excelência nesse ambiente psicológico de alto rendimento, compatível com a história do clube. Precisamos implementar também programa de formação de remadores de alto rendimento e evoluir a infraestrutura aos melhores níveis da América Latina. E, por fim, realizar um trabalho de reposicionamento do remo para gerar desejo nos jovens remadores e formar, obviamente, futuros campeões. Eu sei que você vai falar de esporte olímpico agora, e eu sei que a produção pediu para não pegar o celular de nenhum, mas eu recebi só um pedido aqui, o nome é simples conferência, tá, gente? Estão procurando esse sócio, Roberto Dodien. Se estiver presente, seu pai está te esperando na Academia KS de Ipanema, na piscina. Se você conhecer, pode vir. Mas eu não vi. Cláudio, Bom, falando de esportes olímpicos aqui, você está aqui me ouvindo, qual é o projeto dele, mas o nosso aqui, eu não sou um profundo conhecedor, mas tudo que eu aprendi de gestão se refere aos esportes olímpicos, eu aprendi com uma das melhores pessoas que eu conheci, o maior entusiasta dos esportes olímpicos que eu já vi no Flamengo, está ali, ó, Alexandre Pobre. Ídolo, campeão de tudo. E tudo que eu falar aqui, eu estou falando o nome dele, que com ele eu aprendi. O esporte olímpico tem que ser gerido com, a gente falou aqui, com profissionalismo. Né? Centro de custo, você colocou em separado, acompanhamento orçamentário, captação de recursos próprios incentivados, gestão profissional, trazendo grandes atletas que servindo de inspiração e também levar os nossos atletas ao patamar olímpico. É nossa função realmente ser um dos maiores formadores de atletas olímpicos aqui. Isso é possível com esses valores, com esses pilares, com estas pessoas como polo. É disso que a gente precisa. Lógico, tudo que o Lomba falou aqui, de valorizar a sede social, vai ajudar. A gente tem que usar também o Parque Olímpico, que está aí, para ser utilizado. Está à nossa disposição, subutilizado. Então, assim, temos que criar modalidades para aperfeiçoar, de desenvolver esses talentos dentro da casa. E como diz o BAP, na verdade não, o poeta BAP, tem que ser tudo nosso, nada deles. Tem que ser campeão da coisa toda. E é isso que a gente vai fazer no esporte. Futebol, Não era coisa, mas eu vou aceitar. Como candidato, eu vou aceitar. No futebol, o nosso mantra é a profissionalização total do departamento de futebol. Total. Isso é importante, porque isso não é contra João, Maria ou Pedro, como muitas vezes algumas pessoas tentam colocar, como se fosse contra A ou B. Não é, é a favor do Flamengo. Nós vamos contratar esse diretor profissional que vai cuidar de toda a estrutura do futebol, da base ao profissional. Nós vamos rever o processo de scout, viu, Fábio? Começando com a aplicação de tecnologia, que o Fábio vai falar daqui a pouco. Vamos ampliar o scout para a base. Hoje em dia, a gente acredita que o futebol começa depois do sub-20 e a gente está vendo cada vez mais jogadores jovens sendo contratados aqui. As grandes transações hoje do Brasil para a Europa estão se dando com garotos de 17 anos. O que está acontecendo, na verdade, é que se o garoto chega a jogar com 20, é porque ele não foi tão bem avaliado pelos europeus quando tinha 17 ou 18 anos de idade. Então, nós vamos investir muito em inteligência com base em tecnologia. Nós vamos criar um núcleo de gestão de informações para termos controle de gestão de um sistema de inteligência dentro de casa. Inteligência não se terceiriza. E nós vamos ter metas muito claras e um modelo de remuneração variável. Não vai haver na nossa gestão alguém ou algum atleta que ganhe muito dinheiro sem que o Flamengo tenha tido muitas conquistas. A gente precisa aprimorar o jurídico associado ao futebol, principalmente na elaboração dos contratos.
Está ali o meu amigo Marcos Mota, que tem me dado aulas a respeito disso, para quem eu peço uma salva de palmas, está com a gente também. Eu sempre pensei, Mota, esse cara do lado dos jogadores, a gente tem que dar um jeito de trazer ele para cá. Então, obrigado. Um pouco você vai ajudar a gente a pegar de volta um pedaço que eu entendo que é nosso, sempre foi nosso. Nós vamos criar uma gerência institucional com o objetivo de atuar dentro do clube e fora do clube. Vários gringos que chegam aqui para trabalhar conosco, eles falam, nós não entendemos esse ódio ao Fluminense. Quando joga com o Fluminense ou com o Juventude, vale os mesmos 3 pontos. Não vale não, não vale não. E esse cara vai ensinar esses gringos, um dia sim, o outro também, a importância de ser Flamengo, o que reza as nossas melhores tradições. Nós vamos criar um código de conduta dos profissionais rubro-negros. Vai ficar muito claro quando um atleta assina com o Flamengo, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer e as consequências dele não respeitar o manto sagrado. Dia 0 eles vão saber como isso funciona para não restar dúvida de como que nós vamos tratar quem se acha acima da instituição. Ninguém, nada nem ninguém está acima do Clube de Regata do Flamengo. Para fora, nós vamos trabalhar representando o Flamengo junto aos diversos parceiros do clube. E vamos fortalecer também o futebol feminino, que é uma modalidade que está crescendo muito e que hoje é tratada como um apêndice no Flamengo, vai ser beneficiado também por todo esse movimento de profissionalização. Aqui a nossa meta é vencer, vencer, vencer na coisa toda. Importante para nós, que é o nosso patrimônio, né, Toshi? Você ajudou a levantar as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. O nosso estádio vem aí. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Bom, acho que talvez seja um dos temas mais discutidos hoje em dia. Eu acho que esse fórum aqui é muito importante para a gente passar alguns esclarecimentos sobre isso, né? Primeiro, assim, quando fui trabalhar nos Jogos Olímpicos, cara, eu pensei assim, onde é que eu vou usar essa experiência depois de ter construído 60? Porque eu sabia que os gringos vinham para cá e jamais iriam voltar para fazer a Olimpíada no Brasil, nunca mais, né? Eu falei, onde é que eu vou usar? E essas coisas acontecem, a vida vai levando você, e hoje a gente está aqui discutindo sobre, e tem bastante gente que estava aqui comigo durante os Jogos, tem pelo menos aqui 4, 5 pessoas aqui junto comigo aqui que fizeram os Jogos e participaram, direta e indiretamente. Estou vendo ali o Marcelo Haddad, estou vendo o Gustavo, o Mário, o Angel, um time aqui, que isso não é um projeto de uma pessoa só, cara, isso é um projeto de um time, isso é a primeira coisa que precisa ficar muito claro para todo mundo, né? E a gente fala de patrimônio, a gente tem que falar de estádio, a gente tem que falar de CT, a gente tem que falar de Maracanã, a gente tem que falar de ninho. Então não é só o estádio, mas sem dúvida nenhuma o estádio é o item mais importante. Eu avisar o pessoal do Teletron aí que eu não vou seguir o que está escrito aqui para você não se perder no que a gente está dizendo. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: a gente precisa dizer que o time que está aqui, a gente virou uma grande narrativa, algumas discussões, esse time é 100% a favor do estádio, 200%, 300% a favor do estádio. E se tem um time que tem a capacidade de construir o estádio on budget e on time, que era o nosso grande lema das Olimpíadas, é o time que está aqui, eu posso garantir isso para vocês. Tá? E não vai construir a qualquer custo. A gente vai construir como premissa passada pelo VAR, sem comprometer a performance esportiva, e SAF de jeito nenhum, não precisa de SAF para e eu tenho visto a discussão com o estádio, as pessoas que entendem, já estamos conversando com os melhores profissionais do mundo, empresas do mundo, já batendo papo, já ouvindo, e o sentimento que eu tenho de quem saiu agora recentemente do Flamengo é que o estádio vai ser uma grande oportunidade para o Flamengo, oportunidade de ver que muita coisa que ficou naquele vídeo ali foi esquecida ao longo do tempo, que o Flamengo se tornou um clube rico, com muito dinheiro, e parou de cuidar dos investimentos de forma correta. Tá? Então, todo esse processo de profissionalização e gestão, na verdade, o estádio pode vir como uma grande oportunidade para a gente, para relembrar o que foi feito lá atrás. Estou vendo o Michel aqui, meu amigo de bancada ali, a gente sentava, sempre aprendi tanto com o Michel, e a gente discutia
como o Flamengo pode ser mais eficiente, como o Flamengo pode ser mais... Eu acho que o estádio pode ser uma grande oportunidade para começar a gerar mais caixa, melhores resultados e a gente ser mais eficiente com o nosso investimento. E como é que a gente vai fazer isso, né? Vou contar um segredo para vocês aqui hoje, mas não contem para o pessoal das outras chapas, porque eles não sabem isso. O dinheiro do estádio está dentro do Flamengo. O dinheiro do estádio não está no estádio, no naming rights, na venda de camarote. Isso tudo, vendido lá na frente, vai valer o dobro, eles vão vender isso agora. O dinheiro do estádio está dentro do Flamengo, trabalhando com eficiência, juntando marketing financeiro, fazendo todos os produtos e projetos gerirem. Hoje você compra o sócio torcedor, você vai no Maracanã, não tem uma fila para você. Esse dinheiro está lá dentro. É com esse dinheiro que a gente vai subir a rentabilidade do clube. E o clube vai passar a faturar em 3, 4, 5 anos 2 bilhões. Hoje o Flamengo fatura 1 bilhão e 300 e só gera 150 milhões de caixa. Por quê? Porque aumentou as receitas e aumentou exponencialmente as despesas. Então esse dinheiro está dentro do clube. Só não pode contar para eles que eles não sabem fazer. As pessoas que estão aqui sabem fazer e por isso não vai ter SAF. Porque se deixar lá com 1 bi e 300, vai precisar de SAF. Quem acha que 1 bi e 300 é o suficiente, já batemos no teto, está enganado. A gente tem potencial para muito mais do que isso e tem potencial para ser muito mais eficiente com a gestão de recursos dentro do clube. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso com gente e vai fazer isso com gestão financeira. Vai precisar ter os melhores profissionais, as melhores pessoas, as melhores empresas, porque a gente não pode errar. Esse é um projeto que compromete muito à frente dos 3 anos de mandato do BRAP, do BAP. Então a gente precisa olhar para isso com muita seriedade, com coisa séria, e a gente vai construir e as pessoas estão aqui. Tá? Então, assim, do ponto de vista do Estado, vocês podem acreditar que o dinheiro está lá dentro e está aqui quicando e as pessoas aqui sabem tirar esse dinheiro. Segundo... Sobre o Maracanã, que é o nosso outro patrimônio, né? Também não é justo dizer que o Maracanã não tem jeito, que o Maracanã não é rentável, tá? Tem muito dinheiro para tirar de dentro do Maracanã como ele está hoje. Tem muita melhoria que pode ser feita, tem muita melhoria operacional. São anos gerindo o Maracanã com uma visão de... É uma caixa preta, ninguém sabe o que acontece no Maracanã. Toda vez que você quer botar a mão, é uma gestão diferente. Quem esteve lá, Gustavo, que estava aqui, todo mundo que esteve lá, sabe, Ricardo, que quando você comenta Maracanã, não, o Maracanã é uma gestão separada. Essa gestão separada está certa, só que você precisa de cobrança. Um dia sim, outro também. E isso não existe. E aí o Maracanã toca a bola do jeito que ele quer. O Maracanã, para os senhores saberem, compete em rentabilidade com o Flamengo. O marketing do Flamengo quer vender em algum lugar, o Maracanã vai e vende antes, ali é 50% do Fluminense. Isso é um absurdo. Isso está fora da realidade. Então, assim, o Maracanã tem muito potencial dentro do Maracanã para ajudar a gerar essa receita de 2 bilhões que a gente está falando. Ninho, a gente tem que manter os investimentos. O Ninho está tocando a operação lá. Tem muita coisa que pode melhorar do lado também de gestão dentro do Ninho, não tenho dúvida. E o museu. O Museu do Flamengo é uma oportunidade e, assim, brilha meus olhos toda vez que eu vou lá. E a gente conversa individualmente, assim, você quer comprar um ingresso do museu, não vende no site do Flamengo. Isso é uma piada. Por quê? Porque é uma outra operação, e o Flamengo não enxerga isso como uma operação só. Então, assim, acreditem no que eu estou dizendo. O dinheiro do estádio está dentro do Flamengo e esse time aqui vai fazer. Ouvir nós falar dá uma certeza que a gente está do lado certo. Sem dúvida Que a nenhuma. coisa vai acontecer e vai acontecer bem. Mas há um outro pilar, uma outra área estratégica, que é como o Flamengo se relaciona externamente. As relações externas do Flamengo têm que se basear na ética. A ética rubro-negra tem que ser um exemplo no seu atuar perante parceiros comerciais, mas também perante outros clubes que se relacionam com o Flamengo, e, sobretudo, com os órgãos de gestão do desporto. Vejo aqui presente o presidente Rubens Lopes, presidente da Federação de Estado tenho certeza que o presidente do Flamengo ajudará a federação, sempre participará dos torneios e campeonatos organizados, como forma de promover o campeonato, mas para vencer o campeonato.
mas a relação vai ser sempre respeitosa, presidente, com a FERJ, com a CBF, com a Conmebol, sempre respeitosa, mas firme, defendendo os interesses do Flamengo, os interesses do Flamengo em primeiro lugar. E também com os órgãos públicos. Vimos no passado relativamente recente alguns tipos de relacionamento que fogem um pouco do padrão que mencionei aqui. O relacionamento do Flamengo com os órgãos públicos deve ser pautado também pela ética, pelas regras de compliance que criaremos, sempre de forma respeitosa, lutando pelos interesses do Flamengo. Cláudio, Posso falar agora? por favor. Bom, acho que o Flávio, complementando o que o Flávio disse aqui, ética é simplesmente falar, né? Praticar, que é o que a gente pratica e muitas vezes, o Flávio sabe disso, todos nós sabemos, o como é mais importante até do que aquilo que a gente pretende fazer. Fazer da maneira certa vale a pena, da maneira errada não vale. Então, assim, quando a gente fala aqui de responsabilidade social, sempre fui um leitor de revistas em quadrinhos, e a lição mais importante que eu tomei na minha vida, e eu pratico isso, e a frase que eu carrego comigo sempre, vem de uma outra pessoa muito importante, que é o Peter Parker. Quem conhece a história do Homem-Aranha sabe que o rapaz estava lá, ganhou os poderes, foi picado por uma aranha e tal, foi pro ringue, pendurou no teto, porque tinha que ficar no lutador ali, fugiu da luta, foi pegar o dinheiro dele, e aí o cara que estava lá falou: não vou te dar o dinheiro não, porque você trapaceou. Ele ficou irritado, mas ficou na dele, foi sair. Quando ele estava saindo, o cara estava assaltando o cara que não pagou ele. Passou na frente dele, e ele, que era um super-herói, eu não sabia ainda que era, mas sabia que tinha um poder adicional, nada fez. Foi para casa, tomou uma cerveja, passou no Jobi. Quando chegou, tinha a polícia na casa dele, né? E no chão o corpo do tio Ben. Quem matou o tio Ben? O mesmo cara que ele não prendeu quando passou na frente dele. E aí vem a frase mitológica do Homem-Aranha que diz: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O Flamengo é uma caixa de ressonância. Nós somos um tambor que bate nesse país. A gente tem a obrigação não só de praticar a responsabilidade social, a gente tem o dever de liderar essa luta no país. Essa é a nossa compromisso, essa é a nossa obrigação. A gente tem que levantar a bandeira contra a homofobia, contra a discriminação, racismo, antissemitismo, igualdade de gênero. Como outras coisas importantes para a nossa sociedade. Ecologia é tudo. Esse é o nosso dever, esse é o nosso papel. Não pode ser outro. A gente tem que praticar isso no dia a dia, a gente tem que levar os atletas, se o Mota permitir pelos contratos, também para engajarem nessa luta. Eles têm que estar representando o Flamengo. Eles têm que engajar pessoas, criar uma corrente do bem. Essa é a nossa obrigação. Como a gente já colocou aqui, assim, também agora voltando para o poeta Bach, somos todos menos alguns. É verdade. Mas o nosso dever, eu tenho certeza que a gente vai fazer um Flamengo gigante. Mas a gente tem que lutar também por esses alguns, por todo o país. E é isso que a gente vai fazer. Ricardo, o marketing tem papel fundamental nisso tudo também, né? O Tosh colocou muito bem que boa parte dos recursos que a gente precisa para os próximos anos já está dentro de casa, né? A gente precisa primeiro, antes de mais nada, fazer certo o que a gente hoje faz errado, já faz, mas não faz como deveria. Então o marketing hoje é o principal motor que vai nos permitir pagar essa conta pesada, mas importante que a gente tem nos próximos anos, de pagar uma gestão, uma cogestão de um estádio do tamanho do Maracanã, construir um totalmente novo e em nenhum momento, isso é o mais importante, nem comprometer o equilíbrio financeiro do clube, nem deixar de investir no futebol. Essa é uma concessão, não só no futebol, mas nas outras modalidades esportivas. Isso a gente é inegociável, a gente não pode fazer. Como é que faz isso? Primeiro, fazendo melhor o que a gente já faz, mas também gerando muita reforma, muita receita nova, trazer dinheiro novo para a mesa, coisas que a gente hoje não faz. Em primeiro lugar, a gente vai fazer vai reformular totalmente o conceito do sócio-torcedor, né?
hoje você tem uma plataforma voltada na venda, voltada para o curto prazo e não para construir um relacionamento de longo prazo com o seu cliente, né? Então, Dá para agregar valor a esse programa também, né? Porque não adianta só comprar o sócio torcedor. Você precisa ver o que você ganha com isso, além de você virar um número no site. Exatamente. Mas o nosso site nem tem número mais. Então, a nossa visão é agregar diversos projetos ao sócio torcedor, trabalhar a questão do licenciamento de produtos com o sócio torcedor, através de co-branding, e principalmente melhorar a experiência digital do sócio torcedor, que é terrível. E todo mundo que já precisou usar o sócio torcedor aqui sabe perfeitamente as dificuldades que você tem para comprar ingresso, para fazer qualquer modificação que você tem dentro do sistema, e a gente vai ter um sistema ágil, eficiente e muito mais simples de operar para o nosso cliente. A gente quer realmente, enfatizando aquilo que eu já disse antes, facilitar o acesso ao ingresso do jogo. Aqui, ou como visitante, é muito importante a gente tratar o nosso sócio torcedor da melhor forma possível. Outra coisa que a gente pretende fazer é criar uma gerência nova de relacionamento com o sócio e o torcedor, que é algo que é comum nos clubes europeus, inclusive uma exigência da UEFA para determinadas competições, mas aqui a gente não tem essa cultura no Brasil e a gente vai criar isso, além de, por último, em relação ao sócio-torcedor, a gente viabilizar um plano mais acessível para quem não pode pagar os valores que você tem hoje, um foco em ampliar a base de torcedores. Na verdade, o foco aqui é principalmente a gente trabalhar o sócio-torcedor que não mora no Rio de Janeiro, que hoje não consegue usufruir do grande benefício que é a opção de compra do ingresso. Se a gente puder ter opções de levar o Flamengo para quem não pode vir ao Flamengo, a gente tem certeza que nós vamos ter, de longe, não só o maior programa de sócio-torcedor do Brasil, mas o maior programa de sócio-torcedor do mundo. Um outro ponto também, em que a gente vai contar com muita ajuda aqui do Fábio, né, que conhece tudo disso, a gente precisa começar a gerar receita nova, além do patrocínio, do licenciamento normal do dia a dia, né? A gente tem um ativo enorme dentro do clube, que são os conteúdos digitais, que são muito mal explorados hoje, e a gente tem um monte de coisa para fazer, e esse vai ser um dos principais focos do Departamento de Marketing do Flamengo nos próximos anos. Nós vamos investir em novos negócios, novas tecnologias, sempre com foco em abordagens inovadoras. Tem um termo que eu não gosto de usar, que é pensar fora da caixa, mas nós vamos precisar pensar muito fora da caixa nos próximos anos para fazer frente aos desafios que a gente tem aí. Outra questão interessante e importante, a gente renegociou com a Adidas uma série de direitos do contrato relativos a licenciamento de produtos, e a gente retomou esses direitos, a gente não fez absolutamente nada com isso. Então hoje a gente vai começar a explorar isso dentro do seu potencial, e nós vamos realmente aí ter uma melhora significativa dentro da performance da área de licenciamentos. Inclusive buscando collabs e co-branding, enfim, qualquer coisa que possa agregar maior valor aí à parte de licenciamento. E também a gente vai alavancar mais oportunidades para parceiros comerciais e patrocinadores. Hoje a gente tem um foco, uma estratégia muito focada no patrocínio por segmento, e a gente vai começar a trabalhar também a questão territorial dentro do patrocínio, a segmentação territorial, que é algo muito comum nos grandes clubes europeus e nas grandes competições, mas que é uma estratégia que a gente não usa hoje, e a gente deixa, na minha opinião, muito dinheiro em cima da mesa. E, finalmente, a gente vai internacionalizar a nossa marca, transmitindo, a gente, no contrato da Globo, a gente tem direito ao sinal limpo para transmissões de jogos do Flamengo para fora do Brasil. Nós vamos explorar isso, vamos levar os jogos do Flamengo às pessoas que moram fora, os torcedores que moram fora, mais uma linha de receita nova,
que está aí para a gente explorar, e mais uma oportunidade fora da caixa, vamos dizer aí, algo novo. Nós vamos também aperfeiçoar o escopo do programa de consulados e embaixadas. Os consulados e embaixadas vão ser também um braço de parceria do Flamengo e que ajudem o Flamengo efetivamente a reforçar a sua presença global. E além disso, em termos de receita de match pay, a gente vai trabalhar muito melhor a questão de serviços e alimentação e bebidas nos estádios, onde a gente tem um espaço grande para crescimento. São só algumas das ações que a gente pretende fazer. Fábio, sobre tecnologia e inovação, como eles podem impulsionar o Flamengo nesse novo momento? Bom, primeiro, marketing e tecnologia caminham muito juntos e vão continuar trabalhando juntos no Flamengo. Antes, só uma reflexão. Eu acho que todo mundo que está aqui notou a evolução de equipes como a Atalanta, vamos ficar só nas equipes lá de fora, né? Como o Girona, são equipes que evoluíram muito em função de uso de tecnologia para scout, para seleção de jogadores, para entender modelo de jogo, para fisiologia. Então, a tecnologia e inovação são a base para a gente ter hoje em dia uma melhor performance esportiva. O Flamengo pode e deve incorporar a inteligência artificial para isso. Também tem que pensar na parte de fisiologia e como é que a gente consegue ter atletas que você sabe a minutagem que o atleta pode ter dependendo da condição física dele, e aquilo não pode ser uma coisa que a gente tem uma quantidade de atletas que estão passando hoje no Flamengo, né? Um monte de atleta machucado, um monte de atleta não no seu melhor condicionamento. Outra coisa importante é identificar talento desde novo. O Bapi comentou isso com muita propriedade aqui. É fundamental a gente entender isso, como é que você consegue ter olheiros e scouts que vão trazer esses meninos jovens, desde jovens a gente já começa a entender onde é que estão os reais futuros talentos do Flamengo. A tecnologia também apoia a formação de atletas, tem plataformas de análise de desempenho disponíveis que permite você identificar o ponto forte e o ponto fraco de cada menino desse, personalizar o treinamento para cada um deles, optimizar o desenvolvimento individual de cada profissional. É que nem na escola, tem gente que precisa de um pouquinho mais de ajuda aqui, tem gente que precisa de um pouquinho mais de ajuda ali. Então, todos esses processos que a gente observa, e isso cada vez mais já vem realidade, é que o corpo do atleta emite sinais o tempo todo, e aqueles sinais permitem você saber como é que você continua apoiando o desenvolvimento e a profissionalização desses atletas. A tecnologia também tem sido usada para melhorar a experiência dos torcedores e dos associados. Isso é que a gente trabalha muito bem, marketing e tecnologia. Porque isso tudo pode acontecer na medida que você tem mais dados e pode usar isso melhor. Logicamente, tem um monte de coisa para a gente fazer, em respeito ao que já está feito. A gente vai continuar olhando o que já está feito e buscar fazer um trabalho que pegue o que está feito hoje e leve para um outro patamar, sempre garantindo ao clube segurança de informação diante dos ataques cibernéticos que estão cada vez mais comuns, também sempre em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que tem muita coisa bacana para a gente fazer no Flamengo nos próximos 3 anos, Bapi. Bapi, isso tudo custa dinheiro, né? Quem é que vai ver essas finanças para a gente? O Toste. Bom, estamos falando do último ponto aqui, acho que é muito importante, eu sempre converso muito com o Bapi sobre isso, né? Tem essa questão dos alinhamentos de valores que a gente falou. A gente precisa lembrar que a gente está aqui hoje pelo processo de transformação que foi feito, né? Se a gente não tivesse feito isso, talvez, como outros clubes, a gente tivesse aí na mão de empresários ou de gestões que aproveitaram para transformar os clubes em SAF de maneira quase que proposital, né? Não vamos mencionar aqui nomes, mas a gente sabe. Então, o que eu queria dizer, que a gente conversa muito, cara, que esse assunto parece que está resolvido, mas é um assunto que não está resolvido. Pelo todo o problema de gestão que a gente discutiu aqui, hoje, infelizmente, a situação do clube pode ser revertida em questões de 2 assinaturas, 3 assinaturas. E acreditem ou não, as assinaturas do clube, Fábio, ainda são feitas em papel. Nem digitais elas são. Então, a gente tem que se preocupar realmente com a situação que está. A gente tinha 200 milhões em caixa no final de junho, a gente não sabe mais se provavelmente esse dinheiro não está mais lá, né? Provavelmente já a grande parte dele
já foi investido aí para o terreno, que a gente não tinha planejamento e nem visualização disso, né? Ou seja, assim, totalmente feito fora da coisa. A gente tem que lembrar, feito fora do planejamento, e a gente tem que lembrar que o Flamengo, como eu disse, fatura 1 bilhão, mas gasta 1 bilhão e 300, mas gasta 1 bilhão, que não é pouco, não é nada pouco, né? Então, assim, se a gente quer ser o maior clube das Américas, a gente tem que gerir melhor os nossos recursos, sem sombra de dúvida, e temos que ser mais eficiente no dia a dia na operação desses recursos. Então, assim, aquilo que parece estar resolvido não está. Provavelmente, chegando lá, a gente vai precisar fazer um trabalho de recuperação também, dependendo de como terminar o ano. A gente vai precisar fazer. Mas a boa mensagem aqui é que a gente sabe fazer, a gente já fez e a gente não vai virar SAF. Só para deixar claro aqui, esses são alguns dos projetos do nosso elenco de 11 ações estratégicas que a gente tem aqui, e daqui a pouco o nosso site entra no ar, e aproveitando, quem ainda não segue no Instagram, por favor, siga aí, @PapFlamengo, tudo junto. Mas agora a gente tem um anúncio super importante para fazer. Antes dele, eu só quero fazer uma pergunta para você, Babi. Você tem falado com o Jorge Jesus? Só assim, você tem falado? Eu sou católico por formação. E, como todo católico, eu também espero Jesus um dia. Mas você não me respondeu. Você tem rezado? Falado? Se eu tenho rezado ou se eu tenho falado com ele? Falado com ele. Eu tenho rezado. Vamos lá. Bom, esse é um momento importante e que é aquela história, né? Tem gente que veio aqui, que perguntou durante o dia, mais ou menos como aquela época de 1900 e bolinha, que todo mundo queria saber quem matou Odete Reutemann, né? Então todo mundo quer saber quem vai ser o vice-geral da nossa chapa, tá certo? Então eu queria compartilhar essa notícia com vocês, que o vice-geral da chapa que vai ganhar as eleições e que vai fazer o Flamengo ganhar a porra toda é o Flávio Willemann. O Flávio conhece o Flamengo por dentro, ele foi vice-presidente jurídico, ele foi consultor em momentos importantes. É importante que a gente diga, eu acho que nunca comentei isso contigo, Flávio, mas quando a gente monta o grupo de 2012, nós tínhamos muita experiência do mundo executivo. E você fez um liaison fundamental com o mundo dos órgãos governamentais, não necessariamente de como fazer, do que fazer, mas como fazer as coisas. Vocês não têm noção do que foi o trabalho naqueles primeiros 100 dias da gente, e faz muito sentido e ajuda muito você saber o que você pode fazer na hora certa. Ele é um profissional respeitado, sempre defendeu com firmeza, dedicação aos interesses do clube. Eu estava brincando com a sua família ali, eu sempre que eu vi o Flávio falar do outro lado, eu falava, filha da puta, esse cara ainda vai jogar no meu time um dia. Então, para mim, Flávio, é uma enorme satisfação e orgulho ter você do meu lado, alinhado com a gente, pelo Flamengo. O Flamengo não merece nada menos do que os seus melhores nomes. Bem, novamente emocionado em ver esse teatro lotado. Estava olhando, ninguém se levantou, ninguém foi embora. Todo mundo ouvia atentamente as propostas que estávamos apresentando. E muito se disse ao longo dos últimos dias que não havia propostas. E as propostas estão aqui, são propostas reais, sérias, com um time de altíssima competência para executá-las. Então eu queria agradecer a sua confiança em partilhar comigo a chapa, ou permitir que eu partilhe com você a chapa. Eu quero agradecer a confiança também de todo o time que está nesse palco e outros tantos que estão espalhados por esse auditório, amigos queridos, colegas queridos. Eu vejo aqui
inúmeros ex-vice-presidentes do clube que participaram das gestões anteriores, de 2012 até o presente momento, que estarão conosco. A mensagem é: tem em mim, BAP, um vice-presidente leal, que vai coadjuvar com você e com toda a equipe. Eu acho que é importante passar essa missão de forma respeitosa, defendendo sempre os interesses do Clube de Regatas do Flamengo. Eu sou Flamengo desde que nasci. Sou Flamengo porque meu avô era Flamengo, porque meu pai era Flamengo, meus filhos são Flamengo. São ensinados a ser Flamengo desde que nasceram, a respeitar o Flamengo, a viver o Flamengo, a respirar o Flamengo, a ficarem tristes quando o Flamengo perde e muito felizes quando o Flamengo ganha, mas nunca se aproveitar do Flamengo senão para ter alegria, felicidade e para construir amizade. Então, BAP, assim nós levaremos o Flamengo. Um Flamengo humano, um Flamengo inclusivo, um Flamengo totalmente contrário a qualquer tipo de perseguição política no clube. Isso tem que acabar. Nós vamos iniciar um processo eleitoral e, ao final desse processo eleitoral, todos nós voltaremos à massa dos 45 milhões de torcedores do Flamengo, e nós todos temos que estar unidos para fazer o Flamengo avançar e para impedir que pessoas que queiram destruir o Flamengo tenham êxito. BAP, de hoje até 9 de dezembro, temos uma caminhada enorme. Hoje foi divulgada uma pesquisa que aponta que você, agora a nossa chapa, lidera essa pesquisa com uma margem considerável de vantagem, segundo essa pesquisa respeitada, feita por um professor da PUC. Mas o que representa essa pesquisa? Hoje, uma fotografia de hoje, dia 9 de setembro. Essa fotografia tem que ser refletida no dia 9 de dezembro. E do dia 9 de dezembro, a gente precisa, BAP, do voto de cada um dos sócios que está nesse auditório. A gente precisa mais. Que cada um sócio que aqui estiver nos ajude a chegar no dia 9 de dezembro vencedores, acreditando que essa chapa, essas pessoas que aqui estão, e muitas outras que estão sentadas aqui, farão o melhor para o Flamengo, que darão sangue pelo Flamengo, emprestarão suas experiências, seus nomes pelo Flamengo, e jamais decepcionarão o Flamengo, seus sócios, seus torcedores, a nação rubro-negra. Eu agradeço muito, BAP, a oportunidade, repito, de poder dividir com você essa chapa, e não apenas com você, com todos os nossos companheiros. Eu tenho certeza que rumaremos a vitória. Muito obrigado. Vamos assistir agora ao vídeo de campanha da nossa chapa. É olhar para o futuro sem esquecer a história. É tradição em constante evolução. É ser situação há 13 anos e ao mesmo tempo se opor ao conformismo. É dali mesmo. É pra cima deles, Flamengo. É liderança financeira gerando liderança esportiva. É crescer, para vencer. É profissionalização. É jogar junto, como uma verdadeira seleção. É coração, é experiência, é devoção. É ser acima de tudo rubro-negro. Chamar
presidenciais de 2012 estão vivos, com BAP presidente e Willeman vice. Eu vou tomar a liberdade de não seguir o script agora, é só dizer rapidinho que eu só virei vice-presidente do Flamengo naquela época por causa do BAP. Ele não sabe disso, eu estou confidenciando isso agora. Quando eu entrei no Flamengo, o BAP já não era mais vice-presidente. Mas eu só virei vice-presidente porque eu tinha ouvido e visto um vídeo do BAP falando do Flamengo, do que ele queria para o Flamengo. Eu falei assim, cara, essa galera é séria. E eu tenho esse sentimento de novo agora. E acho que não resta mais dúvida para ninguém que está aqui que o pessoal dessa chapa é preparado, é competente, e quem tem competência se estabelece. Flávio, amigo querido que o Flamengo me deu, um cara que eu admiro, todos aqui no palco, vejo pessoas aqui, Pedro Almeida, vejo Marcos Mota, o povo aqui. Eu conheço gente que ama o Flamengo, igual o povo, olha, difícil. E eu fico realmente emocionado de estar aqui no palco e vislumbrar esse Flamengo que vem por aí. Só está faltando uma pessoa, né, BAP? Ele não está faltando, não. Ele tinha um compromisso hoje e ele que, para mim, foi um ídolo, depois virou um contratado, depois virou um amigo e depois virou eu nem sei mais, é muito doido o seu ídolo querer dividir contigo algumas coisas que você é pago para fazer e te pergunta alguma opinião sobre alguma coisa e fala, eu não posso dar nenhuma opinião, nenhum conselho para o Zico. Ele mandou um abraço para todos vocês, ele tem um compromisso hoje importante dele no CFZ, mas ele deixou uma mensagem aqui gravada para a gente. A gente está falando de Jesus, vamos falar de Deus agora, né? Solta o vídeo dele, então. Uma das palavras que eu tenho comigo é a gratidão, né? E uma das pessoas que me fizeram ter essa gratidão chama-se BAP, que hoje é um candidato à presidência do Flamengo. Momento difícil, um momento complicado, que aconteceu comigo em 2010 no Flamengo. Ele foi um que esteve sempre do meu lado, né? E manteve a palavra dele até o final. Então eu sempre falo com ele isso. Cara, gratidão é uma coisa que eu levo comigo e eu vou ter sempre gratidão por você. Além, é claro, da competência, da seriedade, do profissionalismo, do homem de verdade que chega e muitas vezes diz o que você não quer ouvir, mas pode, não pode. E desde 2012, desde que ele entrou no Flamengo, o Flamengo foi outro, né? Com sua ajuda, lógico que teve uma equipe importantíssima, mas ele foi um dos esteios para que o Flamengo fosse o que é hoje. Então, por isso que eu estou com ele, tenho amigos de outras áreas que são candidatos e jamais deixaram de ser amigos pelas atitudes, mas o BAP está na frente, né? Então, por isso, eu vou torcer muito e vou estar junto para que ele possa ser eleito presidente do Flamengo. Grande abraço. Tem aquele adesivo de cá, se ele está por nós, quem está contra nós? É verdade? Bom, estamos chegando ao fim desse evento que marca o lançamento de campanha dessa chapa de união nas próximas eleições do Flamengo. Eu gostaria de chamar ao palco algumas pessoas que são importantes e que ratificam esse sentimento de pertencimento e de união em torno dessa chapa. Os ex-presidentes Elinho, Kleber, uma salva de palmas, por favor, Antônio Alcides, Mário Roberto Teixeira, Michel Selfie, Moisés Ackerman, Alexandre Boff, por favor, Guilherme Kroll, Gustavo Fernandes, Jane Correia da Silva, Luiz Nogueira, LF,
Luiz Felipe Teixeira, Luiz Fernando Fadigas, Marcelo Conte, Marcelo Haddad, Paulo César Pereira Filho, Pedro Almeida, Pedro Iotti, Ricardo Campelo, Deco Rosman, Fábio Domingos, Fábio Palmer, Rubem Osta, Marcos Mota, obrigado. Vamos tirar uma foto aqui de todo mundo. Eu ainda vou fazer o encerramento aqui para vocês depois. Vamos tirar uma foto aqui? Tirar uma foto com todos nós aqui. Aqui tem muita gente que trabalhou direta e indiretamente, vários dos bastidores para o sucesso do Flamengo. O Flamengo, gente, não começou em 2012. Então, muito obrigado a todos vocês. Vamos tirar uma foto aqui, porque essa é a galera que, direto e indiretamente, sempre esteve conosco, juntos, desde 2012. Obrigado, pessoal.